Meu filho de 15 anos tirou a própria vida por causa de uma mulher de 25 anos. Faz 2 anos que isso aconteceu e parece que a minha ficha ainda não caiu. Meu filho tinha 15 anos, um menino extremamente educado, bonzinho, estudioso, só tirava notas 10 na escola. Até que do nada, o meu filho começou a mudar de comportamento dentro de casa. Ele não tinha paciência com nada, peguei ele chorando no canto algumas vezes. E quando eu ia perguntar pra ele o que estava acontecendo, né, se estava tudo bem, por que ele estava chorando, ele ficava extremamente bravo, como eu falei pra vocês, ele não tinha paciência e mandava eu sair de perto. As notas dele na escola despencaram, tanto que eu fui chamada na escola para poder entender o que estava acontecendo, porque ele era o melhor aluno da sala e do nada as notas dele assim caiu. Até que um dia ele saiu de perto do celular dele, consegui pegar o celular e ali eu descobri que ele estava se envolvendo com uma mulher de 25 anos. Peguei o contato dessa mulher, salvei no meu celular sem ele saber e fui conversar com ele sobre esse assunto. Mas é claro que ele ficou muito bravo, porque segundo ele eu estava mexendo no celular dele, eu estava procurando, mexendo na intimidade dele e ele não quis falar sobre o assunto. E desde então eu comecei a ficar assim bastante preocupada, sabe? Marquei psicólogo para poder passar ele por conta dessa mudança repentina dele dentro de casa, só que ele não ia por nada. E eu tenho um sobrinho que na época ele tinha 14 anos e eles eram muito íntimos, eles sempre foram muito amigos. Então eu fui na casa da minha irmã, sentei pra conversar com esse meu sobrinho, contei pra minha irmã, pro meu sobrinho, pro pai, né, pro marido da minha irmã, tudo o que tava acontecendo. E ali eu falei pro meu sobrinho, eu preciso que você seja sincero comigo. Se você sabe de alguma coisa, eu preciso que você me fale. E ali então eu perguntei pro meu sobrinho se ele sabia que o meu filho estava namorando uma mulher mais velha e ele respondeu que sim. Ele falou que essa mulher era uma tia de uma amiga deles que eles tinham em comum e eles se conheceram na casa mesmo dessa amiga deles. Eles sempre iam para casa dessa amiga de tarde, passavam a tarde lá e essa tia estava morando na casa dessa amiga deles e foi ela que se interessou pelo meu filho, ela que começou a dar em cima do meu filho. E acabou que ela pediu para ficar com o meu filho e eles ficaram na casa dessa amiga mesmo. E assim, eu sabia que ele ficava na casa dessa amiga porque ele me avisava, só que eu não sabia sobre isso, sobre essa mulher. E o meu sobrinho falou que todos os dias eles iam pra casa dessa amiga e o meu filho ficava com essa mulher todos os dias lá. E o que aconteceu? Meu filho perdeu a virgindade com ela e aí que ele se apaixonou loucamente assim por ela, ele ficou totalmente cego. Agradeci o meu sobrinho e fui embora. Assim que eu cheguei em casa, eu fui tentar novamente conversar com meu filho com calma. E ali eu falei, filho, eu já tô sabendo sobre a mulher que você tá saindo, que você conheceu. Você quer conversar comigo sobre isso, né? Tá tudo bem. E ali ele me respondeu que ele estava namorando com essa mulher. Conversei bastante com ele, com muita paciência, e ali eu tentei explicar pra ele que era uma diferença de idade muito grande, que talvez isso não seria legal pra ele, porque ele era muito novo ainda, não era pra ele estar pensando nisso, ainda mais com uma mulher já feita. Mas é claro que ele ignorou tudo o que eu falei, ele falou pra mim que ele não ia terminar com ela. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele falou que ele não ia largar dela e que ele ainda iria trazer ela em casa pra me apresentar. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, meu filho chegou em casa da escola, revoltadíssimo, nervoso, chorando, jogando a bolsa pra tudo quanto é lado, dando soco na parede, dando soco na porta. E eu ali tentando acalmar ele, porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo, eu só queria acalmar ele, até que eu abracei ele e consegui um pouco acalmar. Como ele estava muito agitado, eu dei um calmante pra ele e ali ele dormiu. Quando ele dormiu, eu aproveitei pra mexer no celular dele, pra ver se tinha acontecido alguma coisa, pra ver se aquela raiva toda tinha um motivo. E, gente, eu entrei na conversa dele com essa mulher. E essa mulher, ela fazia o que ela queria com o meu filho. A pensão do meu filho é bem alta. Então, o que eu fazia? Eu guardava metade pro futuro dele. E a outra metade eu dava pra ele usar. E ele usava tudo com ela. Ele gastava tudo com ela. Ela pedia dinheiro, ele dava. Ela pedia presentes, ele dava. Ou seja, ela tava usando o meu filho. E nesse dia que ele chegou em casa todo revoltado, é porque ele descobriu que ela tinha ficado com uma outra pessoa e quando ele perguntou pra ela na conversa, ela não negou. Na conversa, meu filho perguntou pra ela se ela tinha gostado de ter ficado com outro e ela respondeu que sim. Terminei de ler tudo e deixei ele lá dormindo. Depois disso, eu fui ligar pra essa mulher, liguei pra ela, ela me atendeu, falei que eu era mãe dele e falei pra ela, ou você fica longe do meu filho ou eu vou abrir um BO contra você, eu tô te dando uma chance. Fica longe do meu filho, você tá acabando com a vida do meu filho. Ela riu da minha cara e desligou. E nesse mesmo dia, deixei meu filho dormindo, mandei uma mensagem pra ele avisando que tinha janta pronta e eu fui pra igreja. E assim que eu cheguei da igreja, eu peguei o meu filho jogado no chão, já sem vida. Ele tomou vários remédios meus que eram fortíssimos. Na hora já comecei a gritar desesperada. Eu não acreditava no que eu estava vendo, eu não acreditava que eu tinha perdido meu filho. Então nisso vieram os vizinhos, eles começaram a ligar para a ambulância, ligaram para a polícia.
E depois que eu peguei o celular dele, eu entendi o motivo. Aquela desgraçada, ela terminou com meu filho porque, segundo ela estava gostando de outra pessoa. E ali meu filho falou que sem ela, ele não conseguiria viver porque ele estava gostando muito dela. E que se fosse para não estar com ela, que ele iria tirar a própria vida. E ele fez. Aquelas mensagens serviram como prova, só que infelizmente, aquela desgraçada fugiu e não foi encontrada. A família dela ficou sabendo do que aconteceu, eles foram no velório e ali eles pediram inúmeras desculpas. Eles falaram que ela sempre deu muito trabalho, nunca ninguém conseguiu ter controle sobre ela, nunca ninguém conseguiu segurar as coisas que ela fazia. Eles falaram que ela tinha 25, só que a mentalidade de 15, que ela parou, ela nunca mais cresceu, nunca trabalhou, enfim. E detalhe, ela era usuária e extremamente agressiva. E depois de um ano vivendo em depressão, ainda sem acreditar no que tinha acontecido, eu só queria justiça. Eu sabia que eu só teria paz quando a justiça fosse feita. Até que depois de um ano, eu recebi uma ligação da família dela, dessa mulher de 25 anos, dessa desgraçada. E eles me falaram que ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrada no meio de um canavial, toda arrebentada. E depois descobriram que ela estava namorando um rapaz e foi esse rapaz que matou ela. Nesse dia, eu até bebi um vinho. Eu sei que meu filho não vai mais voltar. Só que pelo menos eu sei que a justiça foi feita. E agora eu consigo viver, pelo menos só com a saudade, mas sem a raiva. E eu vou falar pra vocês, é Deus que me sustenta, porque se não fosse Deus, eu não sei o que eu faria. Ele era meu único filho. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Primeiro eu fui desconvidada do casamento de um amigo meu. E depois que eles casaram, pro casamento qual eu não fui, eles apareceram na porta da minha casa às 4 horas da manhã, fazendo um escândalo. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não entendi, vocês entenderam? Pois é, não entenderam. Mas eu vou contextualizar pra vocês e vocês vão entender, vocês vão ficar chocadas como eu fiquei. Eu tinha um amigo que nós fizemos faculdade juntos. Nós não éramos, assim, melhores amigos. Não, mas tínhamos o mesmo grupinho de amigos ali e tal. Saíamos sempre juntos, estávamos sempre lá. Nunca aconteceu absolutamente nada entre eu e ele. E aí, no último período da faculdade, ele arrumou uma namorada. Essa menina, ela tinha acabado de entrar na faculdade. Ou seja, enquanto nós estávamos nos formando, ela estava começando a faculdade dela. Eu sei que eu não sei como, ela conheceu o nosso grupo, entrou pro nosso grupo e logo ela começou a namorar com ele. E até aí, gente, tá tudo bem. Só que essa menina, ela era muito ciumenta, ela era muito antipática. E eu via que ela meio que me desprezava, sabe? Ela assim, tentava tratar bem as outras meninas, mas parecia que ela tinha uma coisinha comigo. E eu não entendi o porquê, mas eu ficava no meu canto, até porque eu namorava também. Falava, gente, eu não vou brigar por uma coisa que, sabe, ele não é nem tão meu amigo, nós não temos, assim, essa afinidade toda, eu vou deixar pra lá. Beleza, os anos foram se passando, nós nos formamos, começamos a trabalhar, e aí, do nada, eu recebi um convite do casamento dele. Eu tinha contato com ele, nós tínhamos um grupo ali de amigos, todo mundo sabia que ele ia casar, nós saíamos vez ou outra, ele levava ela, mas ela nunca gostou de mim. Eu recebi o convite de casamento dele, todo mundo no grupo comentando sobre, eu também, e todo mundo, assim, que recebeu o convite, colocamos lá, eu recebi, vou estar, não sei o que, lista de presente, pipipi, popopó. Beleza. Nas vésperas do casamento dela, eu recebi uma mensagem dela, assim, pá, do nada, me desconvidando. Olha, eu não sei porque ele te convidou, nós nunca nos demos bem, é o meu dia, eu gostaria que você, por favor, não viesse, porque eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir confortável, nós nunca nos demos mal, nunca nos demos bem. E aí eu fui e questionei ela, falei, olha, eu te fiz alguma coisa pra você não gostar de mim? Porque, gente, eu nunca tinha feito nada pra ela. E aí ela falou que não, que era coisa dela e que ela só não queria que eu fosse no casamento dela, que ele não devia ter me convidado, que ele me mandou o convite sem ela saber e que ela não tava confortável com essa situação. Como era o dia dela, o casamento dela, eles que pagaram, eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo, eu não vou. Não fui no casamento, todo mundo foi, o grupo todo postando vídeo, postando foto, não sei o que, foi aquela reunião da galera da faculdade, menos eu. Todo mundo foi, menos eu. E aí a galera começou a perguntar, sabe, no grupo, por que você não veio? O que aconteceu? Não sei o que. E eu, calada, não falei nada. Falei que eu tinha um compromisso e que infelizmente eu não pude ir, mas ele sabia e a noiva também. O tempo foi passando, né? Eles já tinham casado, correu a festa, foram passar a lua de mel, sei lá. Passou mais ou menos um mês que eles tinham se casado. Quando era mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu tava dormindo. Eu morava sozinha, né? Eu ainda não tinha casado, só namorava. Eu morava sozinha.
comecei a escutar minha campainha tocando freneticamente. Abre a porta, abre a porta. Eu falei, meu Deus do céu, na hora, gente, eu levantei com o coração na mão, porque eu pensei, aconteceu alguma coisa com os meus pais, aconteceu alguma coisa com o meu namorado, a casa tá pegando fogo. Eu levantei desesperada, saí colocando a primeira blusa que eu vi no meio do caminho, desci as escadas desesperada, assim. Quando eu fui chegando na porta, eu reconheci a voz. Era a voz dela. Abre essa porta, não sei o quê. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Abri a porta. Quando eu abri a porta, gente, ela tava segurando ele pela orelha. Ela tava puxando a orelha dele, que ela só jogou ele pra dentro da minha casa. E aí ela falou, toma, é todo seu, eu não quero mais, eu não aguento mais essa situação. Eu olhei e falei, ô querida, não vou estar querendo não tô te entendendo legal. E aí ele, não, me desculpa, eu posso te explicar. Ela, não, quem vai falar sou eu. E ela começou a gritar fazendo um escândalo. Basicamente ela falou pra mim que ele sempre falava o meu nome na hora que eles estavam furanfando, que ele sempre confundia o nome dela com o meu nome e que ele tinha uma paixonite por mim, que ela já tava desconfiada. Toda vez que ele trocava os nomes, ele falava que é porque falava muito comigo, sabe que a gente nem conversava tanto assim, que ela não aguentava mais essa situação, que ela não queria mais ter um relacionamento com ele, que foi um erro ter casado com ele, que eu podia ficar com ele pra mim, que ela não queria mais saber, que não sei o que. E eu, amor, comecei a debater. Falei, não, querida, não é assim. Eu não tenho culpa, nunca tive nada com ele, nós nem somos tão amigos assim. Eu não tenho culpa se você casou com um homem que gosta de outra pessoa. Eu não me sujeitaria a isso. Se você se sujeitou, um problema é teu. Nós começamos a discutir quem ia ficar com aquele macho. Eu falei, eu tenho um namorado, eu sou comprometida, se você é maluco, o problema é seu. Eu sei que a mulher começou a fazer um escândalo ali no meio da rua, sabe, de madrugada. As pessoas começaram a acender as luzes das suas casas, a sair de casa pra ver o que tava acontecendo. Ela veio pra cima de mim falando que a culpa era minha, que eu sempre dei confiança pra ele, que não sei o que. E ele tentando separar e aquela confusão. Eu sei que no fim ela foi embora, porque eu falei que eu ia chamar a polícia. Aí não chamei, porque ela realmente foi embora, entrou no carro e foi embora. Ele ficou ali comigo, conversando, explicando, né, falando que sempre teve realmente esse sentimento por mim, mas que tentou me esquecer porque sabia que eu tinha namorado e tal. Nós conversamos, ele disse que ela tava se separando dele, eu falei que realmente eu tinha namorado, que eu amava meu namorado e não dava pra poder corresponder àquele sentimento. Ele foi embora, se resolveu lá com a esposa dele, eles realmente se separaram. Eu sei que a mulher me odeia até hoje e eu simplesmente, gente, não tenho o que eu posso fazer. O que eu pude fazer, eu fiz.